Bom dia a todos. Me chamo Fernando Dias, sou do sexto período, faço iniciação científica há pouco mais de um ano no Grupo de Teleinformática e Automação, ou GTA, e sou bolsista pela FAPESP desde novembro de 2020. Estarei apresentando o trabalho Correção da Classificação na Trajetória de Ônibus Urbanos em Sistemas IoT. A Internet das Coisas é a integração de objetos cotidianos à internet para que, através do sensoriamento e atuação, eles possam se tornar elementos próprios de um sistema. A computação em nuvem possibilita um processamento dissociado dos elementos que fazem a coleta de dados em um sistema IoT. A união desses dois conceitos pode compor um cenário de cidades inteligentes na qual a coleta de dados e processamento servem à população diferentes aplicações que envolvem distintos aspectos da cidade. Um deles é o sistema de transporte público, em específico, o sistema de ônibus. Diversos serviços podem ser aplicados a ônibus usando aqueles conceitos. Dispositivos IoTs integrados em cada ônibus individual pode fornecer, dentre outros dados, a localização em tempo real do ônibus. É possível processar essas informações para, por exemplo, calcular a previsão de chegada destes a um destino específico, e com a infraestrutura dedicada é possível fazer o armazenamento desses dados para monitorar os componentes do sistema. Um exemplo de aplicação se dá na cidade do Rio de Janeiro. Todos os ônibus da cidade possuem localizadores de GPS e enviam a cada minuto a sua localização para uma aplicação da prefeitura que os disponibiliza publicamente. Dentre as informações enviadas, uma delas é a linha que o ônibus percorre. Este processo pode ser visualizado no mapa abaixo. Cada ponto roxo é o envio da posição de um ônibus distinto em um mesmo instante de tempo, e uma linha específica foi destacada das demais em vermelho. Todos esses dados estão sendo armazenados em um banco de dados no GTA faz 2 anos. Um sistema desse porte está passível a problemas na coleta de posição do GPS e envio de dados. No caso do Rio de Janeiro, a definição de linha é feita de forma manual por cada motorista, o que é passível de erros. Com isso, as entradas do banco de dados ficam pouco precisas, o que dificulta uma análise confiável do sistema. Portanto, tem-se como objetivo aplicar uma correção aos dados e, por fim, visualizá-los de modo a mostrar parâmetros de desempenho do sistema de ônibus de forma mais precisa. Este processo de correção se dá em 2 etapas. Primeiro, é feito para cada ônibus ao longo do dia a identificação das possíveis linhas que ele percorre. E depois, a trajetória deste ônibus é reavaliada e uma correção do valor de linha é feita para cada entrada no banco de dados. Este trabalho propõe fazer a primeira etapa, que é a comparação entre todas as linhas e todos os ônibus, para identificar as possíveis linhas percorridas por ele. A correção da entrada do banco de dados, que é a segunda etapa, foi feita em outro trabalho apresentado na JIC. O algoritmo de detecção separa as trajetórias das linhas e ônibus como lista de coordenadas. É feita uma comparação elemento a elemento entre cada coordenada de uma linha e coordenada de um ônibus, isso entre todas as linhas e todos os ônibus. Dada a imensidão do problema que será quantificado adiante, é feito uso de bibliotecas para fazer a vetorização e aceleração dos cálculos com o uso de uma placa de vídeo. O algoritmo pode ser visualizado no diagrama do slide. Este diagrama mostra o processo de detecção entre uma linha e um ônibus. Para cada coordenada da linha, que são os círculos de contorno azul, mede-se a distância entre ele e todas as entradas do ônibus, em laranja. Avalia-se, então, se pelo menos uma entrada está abaixo de uma distância de tolerância. Se for o caso, esta coordenada da linha é contabilizada como válida. O resultado do algoritmo é uma razão entre a quantidade de coordenadas da linha que foram contabilizadas como válidas e o total. Se esta razão é acima de um valor de detecção, define-se a linha como detectada na trajetória daquele ônibus. O processo pode também ser visualizado no mapa. Mostra-se um segmento da linha 457 e os resultados de detecção para um ônibus. Os pontos verde e vermelho são os pontos da linha que foram válidos e não válidos, respectivamente. As entradas dos ônibus estão como pontos azuis, e os círculos ciano representam a distância de tolerância de cada ponto. O processo de vetorização permite que todo o problema seja representado em matrizes calculados de forma paralela pelo computador. O processo a ser apresentado mostra como essa detecção é feita para todos os ônibus e todas as linhas. Cada quadrado com bordas redondas representa uma matriz, com as suas dimensões classificadas. Cada elipse é uma operação que é executada em uma ou mais matrizes, que geram uma nova matriz. O algoritmo começa da seguinte forma: 2 matrizes de linhas e ônibus são recebidas.
Para a matriz de ônibus, a primeira dimensão representa os diferentes ônibus que se quer analisar. A segunda representa a quantidade de coordenadas por ônibus e a terceira alterna entre latitude e longitude de cada coordenada. A matriz de linhas é similar. Essas matrizes passam por um processo que calcula a distância entre cada coordenada de ônibus e linha, retornando assim uma matriz que armazena o resultado de todas as possíveis combinações de distâncias entre essas coordenadas. Vemos isso na sua separação de índice, que seleciona ônibus, coordenada de ônibus, linha e coordenada de linhas, na ordem. O próximo passo é agir entre todas as coordenadas do ônibus e retirar delas o menor valor possível. Para isso, faz-se outra operação ao longo de todo esse eixo e retorna uma matriz das menores distâncias das trajetórias dos ônibus para todas as linhas e coordenadas delas. Os índices agora são de ônibus, linha e coordenada de linha. Cada elemento é o menor valor calculado da matriz anterior para o eixo de coordenada de ônibus. Ao definir para cada elemento dessa matriz se ele for menor ou não do que a distância de tolerância de detecção, temos o resultado por ônibus e por linha estendido em todo o eixo de coordenadas das linhas. Então, o próximo passo é fazer a operação que calcula justamente essa razão no eixo de coordenada das linhas. Desta operação é retornada a matriz de resultados e, por fim, se encerra o algoritmo. A linguagem de programação escolhida foi o Python e as bibliotecas utilizadas estão descritas no slide. A biblioteca NumPy dá suporte a matrizes multidimensionais e diversas operações de manipulação das mesmas. A CuPy possibilita que essas matrizes e funções sejam escritas na memória da placa de vídeo processadas pela mesma. Essas duas bibliotecas permitem um processo de vetorização acelerado pela placa de vídeo. A Pandas implementa dataframes que auxiliam na manipulação de dados e serve como interface das matrizes do NumPy e os dados que são salvos na máquina. A biblioteca PsyCopd2 faz a interface com o banco de dados PostgreSQL e permite controlar o banco de dados com comandos SQL diretamente de um script Python. A biblioteca Bookie constrói gráficos interativos que podem ser integrados a páginas web. Para fazer o teste do script, foi utilizada uma máquina com processador Intel Core i7 de nona geração, uma placa de vídeo NVIDIA RTX 2060 com 6 GB de memória de vídeo, e os dados utilizados foram escritos e lidos em um SSD com interface NVMe de 500 GB. Para medir a eficácia do script, 24 ônibus foram selecionados entre os dias 6 e 16 de maio de 2019. Foram selecionadas 4 linhas para serem avaliadas. Particularmente, as linhas 456 e 457 foram selecionadas devido ao seu alto grau de semelhança para ver os limites do algoritmo. Para definir um resultado, escolheu-se os seguintes parâmetros. A distância de tolerância para validar uma coordenada da linha é de 300 metros, e a linha é considerada como percorrida se sua razão de detecção foi maior que 93%. Duas das linhas escolhidas aparecem no mapa do slide. A linha 371 aparece em laranja e a linha 363 em verde. Como cada linha representada tem dois sentidos, duas tonalidades de cada cor servem para destacar os trechos no qual os sentidos das linhas entram em ruas distintas. Apenas quando uma das cores aparece, significa que os dois sentidos compartilham da mesma rua. De modo a justificar a similaridade, podemos ver nesse slide, com as mesmas cores laranja e verde, as linhas 456 e 457, respectivamente. Ambas as linhas partem de origens próximas, que é no topo do mapa, perto de Abolição e Maria da Graça, e terminam no mesmo ponto final, em Ipanema. Os trechos em laranja só aparecem nas diferenças da trajetória. Neste caso, podemos ver que as linhas compartilham da mesma rua em grande parte de sua trajetória. O processo de escolha dos ônibus a serem avaliados se dá na seguinte forma. Fez-se uma busca ao banco de dados à procura de ônibus que fizeram parte de uma linha. Nos casos, a linha 456, 457, 371 e 363 são as linhas de busca. Após isso, para cada ID selecionado, fez-se a busca no banco de dados da prefeitura por todas as linhas que aquele ônibus fez naquele dia. Define-se esse resultado como linha reportada. Em sequência, foi desenhada no mapa a trajetória desses ônibus, para confirmar ou para retificar o que foi reportado. Esse processo define as linhas do mapa, que são as linhas que serão referência para avaliar a eficácia do script. Finalmente, os ônibus passam pelo algoritmo, que é comparado às trajetórias de todas as linhas armazenadas no banco de dados, e o resultado é a linha detectada. Os resultados são detalhados pela tabela a seguir. As colunas, por ordem, identificam o dia,
a linha que foi usada como busca para o identificador, o próprio identificador, as linhas que os dados da prefeitura acusam esses ônibus de percorrer, as linhas que puderam ser identificadas no mapa e os dois resultados, um em que apenas um sentido percorrido é o suficiente para classificar a linha e outro no qual os dois sentidos devem ser percorridos para que a linha seja classificada. Vemos que no primeiro caso tivemos diversos casos de falsos positivos acontecendo exclusivamente entre as linhas 456 e 457. Quando os dois sentidos são levados em conta, esse número reduz consideravelmente, porém, um falso negativo ainda acontece em um dos casos. Pode também ser observado um caso no qual houve um falso reporte de linha percorrida, segundo o que aparece no mapa do ônibus que foi destacado na tela. O algoritmo foi capaz de corrigir essa classificação. A confirmação da correção é a seguinte. Podemos ver ambas as linhas no slide agora, que contém trechos similares e seguem o mesmo padrão de cores dos últimos mapas. E agora o mesmo mapa com a interseção da trajetória de ônibus em azul. Vemos que apenas uma das linhas foi percorrida, e essa é a linha 371. Um segundo teste foi feito para medir o desempenho desse algoritmo e todo o processo de detecção e correção. Escolheu-se o dia 6 de maio de 2019 para fazer a comparação entre todas as linhas e todos os ônibus que percorreram naquele dia. Vemos que 5.208 ônibus foram comparados com 2.857 linhas. O total de coordenadas é de aproximadamente 1.400.000 para as linhas e 4.800.000 para os ônibus. Isso significa que apenas o cálculo de distância envolve comparações na ordem de 10 a 12ª. Praticamente uma matriz para armazenar essa quantidade de resultados é absurda. Portanto, as matrizes de entrada são segmentadas e inseridas por seção no algoritmo. Vemos que para cada iteração do algoritmo foi enviada 5 linhas e 5 ônibus. Temos valores de tempo para várias etapas. Foram 12 minutos de pré-processamento, 5 horas e meia de detecção e mais 15 minutos para correção. Vemos que o processo é demorado, porém suficiente para detectar e corrigir todos os ônibus no Rio de Janeiro. O fator limitador desses resultados é o hardware utilizado. Finalmente, acrescenta-se esse processo a um sistema que gerencia coleta, armazenamento, correção e visualização de todos os dados que foram enviados pelos ônibus desde outubro de 2018. Este processo está esquematizado pela figura abaixo. Um dos gráficos gerado é o de quantidade de ônibus por linha ao longo de um dia. No eixo Y está a quantidade de ônibus e no eixo X a hora do dia. A linha tracejada em vermelho marca o valor que está estabelecido no próprio site da prefeitura a respeito da quantidade de ônibus que devem estar em circulação na linha. Graças ao algoritmo, podemos comparar os valores que foram dados diretamente pelos ônibus e os que foram corrigidos. Vemos que, em ambos os casos, houve a conformidade da quantidade de ônibus atuando no dia com o que foi estabelecido pela prefeitura. Vemos que os gráficos possuem forma geral similar, mas o gráfico dos resultados de detecção aparece com um ruído mais intenso e uma diferença positiva maior nos momentos fora do horário comercial. A causa desse comportamento até agora é desconhecida e cabe uma futura investigação para determinar os possíveis fatores que levam a este resultado. Outro gráfico é a quantidade de ônibus em circulação em cada dia ao longo de um mês. O gráfico marca 2 valores para cada dia, de pico, que é a maior quantidade de ônibus que circulavam em algum momento do dia, e o total, que é a soma de todos os ônibus que fizeram contato em algum momento do dia. Concluindo, vimos que a aplicação de IoT na cidade do Rio de Janeiro pode ser aproveitada para montar um sistema de monitoramento da frota capaz de fornecer dados relevantes quanto à quantidade de ônibus em circulação por dia e monitoramento de linha. Isso pode servir, por exemplo, para auxiliar o processo de auditorias, tornando-as mais eficientes. Para auxiliar na precisão desse sistema, o uso do processo de correção mostrou-se viável para um problema de grande escala. Preliminarmente, mostrou-se capaz de fazer uma boa avaliação, porém, um estudo mais avançado dos limites do algoritmo é necessário para entender melhor as vantagens, desvantagens e limites do uso desse método, além de compará-lo com outros métodos existentes. Os próximos passos envolvem a melhora no algoritmo quanto à finalização e implementação de um ambiente virtual que possa ser disponibilizado para que a população possa conferir esses dados. O algoritmo pode ser estudado de forma mais aprofundada para observar o impacto de variações no método, alterações de parâmetros e na qualidade de dados que são enviados. Obrigado. Informações de contato estão no slide para o caso de perguntas e sugestões. Um bom dia a todos.